Olá, como vai? Hoje damos início a esse nosso novo projeto. Meu nome é Renato Esquive, sou cirurgião dentista atuando nas áreas de reabilitação oral e harmonização orofacial e, a partir dessa data, nos encontraremos todas as segundas-feiras aqui no Canal 10. Falaremos um pouco sobre odontologia, cuidados pessoais, autoexames, novidades, curiosidades, esclarecer aí algumas dúvidas e até derrubar alguns mitos. Nosso primeiro tema não poderia ser diferente. Hoje nós falaremos um pouco sobre a correta escolha da sua escova dental e algumas técnicas de escovação. É um tema que nos parece ser trivial, banal, afinal de contas eu entro no supermercado, vou até a área de cuidados pessoais, escolho qual a escova que me agrada mais, talvez no preço, na cor, formato, dureza das cerdas, e justamente nesse ponto que devemos tomar todos os cuidados. Quando nós falamos em escovas, nós temos escovas elétricas, manuais, unitufo, bitufo, interdental, cerdas duras, médias, macias, extra macia, cabeça quadrada, arredondada, cerda mais comprida, mais curta, cabo plástico, cabo de bambu, enfim, é muita opção e pouca informação. Mas hoje nós trazemos um pouco de cada uma e quais as suas indicações. Escova não é tudo igual. Cada uma tem um desenho dedicado a cada necessidade de cada indivíduo. Ou seja, a escova que eu uso pode não ser ideal para o meu amigo, por exemplo. Basicamente, a escova tem o objetivo de remover as sujidades aderidas nos dentes, em todas as suas faces livres, que são vestibular, que é essa que nós conseguimos enxergar quando sorrimos, a oclusal incisal, que são as faces onde mordemos os alimentos, e as faces lingual palatina, que é onde nossa língua toca nos dentes. Fora as faces dos dentes, temos também línguas e bochecha. Isso é algo que estamos cansados de saber, e ainda assim surgem algumas dúvidas. De cara, eu já digo que, seja qual for sua escova, ela tem que possuir as cerdas ultra macias ou ultra soft. Aí vai variar um pouquinho o termo de acordo com cada marca, tá bem? Alguns pacientes nos relatam ter a sensação de que essas escovas não limpam os dentes. Eles estão acostumados aí com as escovas de cerdas médias ou até mesmo as duras. E que essas sim, essas limpam os dentes. Muito bem. Precisamos entender que existem dois tipos de material que pode estar aderido aos nossos dentes. O cálculo dentário ou tártaro, que é uma estrutura mineralizada, dura, que apenas o dentista com ultrassom e curetas periodontais conseguem remover. E também temos aí o biofilme, que é uma estrutura de aspecto mais mole, pastoso, restos de alimento, que a escova ultramacia remove com facilidade. Nós sabemos que os dentes são as estruturas mais duras e o esmalte dental é a estrutura do corpo humano mais resistente. E por esse pensamento, algumas pessoas acreditam, muitas vezes, que podemos utilizar escovas mais duras e esse erro pode custar caro, tanto financeiramente quanto biologicamente. Quando estamos escovando os nossos dentes, é gerado ali um atrito entre as cerdas das escovas, o creme dental e os nossos dentes de gengiva. E quando estamos utilizando escovas de cerdas médias, duras, nossa gengiva, que é muito delicada, sofre uma agressão. E normalmente aí nós estamos falando de pelo menos 3 escovações por dia durante toda a nossa vida. O nosso corpo entende que toda agressão deve ser interrompida de alguma forma. Se estamos escovando e agredindo a nossa gengiva, vai ocorrer então uma reabsorção óssea nessa região, consequentemente uma retração gengival. A gengiva tende ali a acompanhar o osso alveolar, que é o osso que circunda as raízes dos nossos dentes, tá bem? Estando exposta então às raízes, por mínimo que seja, a pessoa começa a ter a sensibilidade nesses elementos. Nossos dentes são compostos aí por polpa dental, que é o tecido conjuntivo responsável pela vitalidade dos dentes, dentina, que é a estrutura que, de certo modo, dá forma aos nossos dentes,
A coroa dos nossos dentes tem como cobertura o esmalte dental e a estrutura, essa que é muito mineralizada, extremamente resistente, né? Diferente a raiz, que possui uma estrutura que nós chamamos de cemento. É cemento com E mesmo, tá? Não é cimento, não. Essa estrutura, por sua vez, tem um objetivo distinto do esmalte. É uma estrutura mais delicada, tem a finalidade de aderir o dente ao osso alveolar através do ligamento periodontal. Essa parte mais técnica eu não vou me aprofundar muito, tá bem? Mas enfim, a raiz é recoberta por essa estrutura que é bem mais delicada que o esmalte. Fazendo uma analogia bem simples e que eu gosto bastante, imagine que você tem o carro dos seus sonhos, novinho, zero, pintura impecável. Uma hora ou outra você vai ter que lavar seu carro. Você pegaria aquelas buchas de lavar roupa de cerda de nylon dura para esfregar a pintura do seu carro? Não, né? Afinal, ela iria arranhar toda a pintura do seu carro. Você escolhe então uma flanela bem macia ou uma microfibra, algo que remova a sujeira, deixa a superfície limpa, mas não arranha a pintura do seu carro. Trazendo esse exemplo para a nossa realidade, partimos da mesma ideia. Continuando a utilizar a escovadora, associada muitas vezes a uma escovação muito forte, agressiva, podemos gerar um desgaste nesse dente em forma de cunha, chamado de abrasão, muito comum nos dentes posteriores, premolares e molares. Nós falaremos um pouco mais sobre essas e outras lesões em outro vídeo, mas saibam que isso é bem frequente em nossa rotina clínica e pode ser evitado com escovas ultramacias e técnicas de escovação adequadas. Então nós temos técnicas de escovação? Sim. A mais básica e que de modo geral é indicada é a técnica de fones. Ela consiste em posicionar a escova num ângulo reto em relação aos dentes e realizar movimentos circulares, suaves, em todas as superfícies dos dentes, com exceção da face mastigatória. Essa deve ser realizada em movimentos antero-posteriores, que é o movimento de vai e vem, tá bem? Outra técnica bastante indicada, principalmente a pacientes com doenças periodontais, é a técnica de Bess. Essa técnica, a escova deve estar posicionada em um ângulo de 45 graus, né, em relação ao longo eixo dos dentes, e os movimentos de escovação devem ser curtos e vibratórios, sem força excessiva, no sentido antero-posterior, mantido aí por cerca de 10 segundos em cada região alcançada pela escova. Ou seja, nessa técnica, diferente da de fones, a escova não fará movimentos de bolinha. Ela ficará a cerca de 10 segundos na mesma posição e o paciente irá vibrar a escova no sentido dos dentes anteriores a posteriores. Na face mastigatória dos dentes, os movimentos de escovação também devem ser curtos, antero-posteriores também, porém é permitido usar maior pressão para a limpeza nessa área, que é aquela área lá onde nós mordemos os alimentos, tá bem? Além das abrasões, as escovas de cerdas duras, médias, não conseguem alcançar lugares que as escovas de cerdas ultramacias alcançam, sendo assim elas, então, mais eficazes, tá certo? As escovas unitufo, interdental, são escovas que também têm essa relação de dureza das cerdas e são escovas que possuem indicações específicas, como, por exemplo, um espaço entre um elemento e outro onde as escovas comuns não alcançam. Pacientes com aparelhos ortodônticos fixos também podem se beneficiar de tais escovas, sempre sendo indicada pelo profissional que está te atendendo, tá bem? Vale a pena lembrar também que essas escovas não dispensam o uso das escovas convencionais. Elas são associadas para promover uma limpeza mais eficaz. As escovas elétricas são indicadas? Qualquer pessoa poderia trocar uma escova manual por uma escova elétrica? Veja bem, eu como dentista, eu indico sim as escovas elétricas quando nós temos um paciente com mobilidade reduzida devido a algum trauma, ou então o AVE, né, que é o acidente vascular encefálico, onde se torna difícil a utilização por esse paciente de escovas manuais, sendo necessário o auxílio de um cuidador para realizar sua higiene bucal. Então, quando o paciente consegue utilizar essas escovas elétricas, ele tem de volta um pouco de autonomia
se sentir no controle novamente, nem que seja da sua higiene bucal. E sabemos que isso é muito valioso para esse paciente. Então, sim, eu indico principalmente a esses pacientes, mas é preciso deixar claro que a escova elétrica, por mais atual que ela seja, ainda não é mais eficaz que a escova manual. As escovas elétricas, elas trabalham com movimentos de oscilação, ou seja, não são rotatórias, até para não serem agressivas às estruturas orais. Então, algumas delas, inclusive, trazem, um LED que aponta quando o paciente está utilizando muita força no ato da escovação. Tudo isso para inibir aí qualquer trauma gengival, tá bem? O paciente que utiliza essa forma de escovação necessita de cuidados odontológicos mais frequentes e ele provavelmente terá uma presença de cálculo ali, de biofilme, muito maior quando comparado a um paciente que utiliza as escovas manuais. Sendo indicado visitar o dentista a cada 3 meses, em média, para realizar uma profilaxia. Eu utilizando escovas ultramacias, eu dispenso o uso do fio dental? Não, tá? Não. Como já foi mencionado aqui, as escovas têm o objetivo de limpar as faces livres dos dentes. As faces proximais, entre um dente e o outro, não há nenhuma escova que consiga ter ação ali. Então nós necessitamos sempre de utilizar o fio ou fita dental até entrar o sulco gengival e remover o biofilme que ali está presente. Se no ato da escovação ou do fio dental haver uma presença de sangramento, procure seu dentista para avaliar se é uma agressão, ou uma gengivite, periodontite, ou outra situação sistêmica que pode se manifestar também na cavidade bucal. Nós falamos muito sobre escovar dentes, cuidar da gengiva, usar fio dental, mas temos que lembrar também de escovar a língua, Sim, a língua precisa ser limpa e diferente dos dentes, que utilizam as técnicas de vibração ou de pequenos círculos, a língua nós devemos puxar toda essa burra, que é aquele material aderido à língua, da sua parte mais posterior, mais perto da garganta, até a mais anterior, até a pontinha. Repetindo isso, cada escovação, até observar ela completamente limpa. Isso proporcionará um hálito muito mais agradável, você vai sentir o gosto dos alimentos com mais evidência e controla, sim, a biota oral. Isso vale também para as nossas bochechas, tá bem? Eu espero ter sido claro na nossa fala, que você tenha compreendido a necessidade de utilizar escovas adequadas à sua cavidade bucal. Eu deixo aqui os nossos canais de contato sempre abertos para quaisquer dúvidas. Que ainda persistam, sugestões, sempre fico muito feliz em responder cada um de vocês, tá bem? Muito obrigado por me permitir entrar na sua casa. Nos vemos na próxima semana. Um forte abraço e até lá!